Olá, atenção máxima hoje, hein, viu? Porque, olha, o relógio tá correndo. Para quem sonha com uma vaga na Universidade Federal de Juiz de Fora. O prazo final para se inscrever numa das principais portas de entrada, o PISM, termina hoje, 5 de setembro. É isso mesmo, vamos mergulhar nisso aqui. A nossa ideia é fazer uma análise bem detalhada do Programa de Ingresso Seletivo Misto, o PISM 2026, da UFJF. A gente está se baseando, claro, nas informações oficiais que foram divulgadas sobre o processo. O tempo está curto, então vamos direto ao que interessa, né? Nossa missão aqui é entender direitinho o que é o PISM, quem pode participar de cada módulo, qual a data e horário limite, assim, cruciais para não perder a chance e, claro, quais são os próximos passos importantes no calendário. É essencial para quem está nessa jornada aí. Exato. E o PISM, ele tem uma coisa bem interessante, sabe, que diferencia ele de muitos outros vestibulares. Ele é seriado. O que isso quer dizer? Bom, em vez de ter aquela prova única, gigante, no final do ensino médio, a UFJF aplica avaliações ao final de cada ano desse ciclo. É um processo, assim, contínuo, né? Que vai acompanhando o estudante. Um processo contínuo. Isso muda bastante a dinâmica, né? Imagino que não seja aquela pressão toda concentrada só lá no terceiro ano. Mas como é que funciona na prática? Quem pode entrar em cada etapa? Pelo que eu vi, é dividido em módulos, não é isso? Correto. São 3 módulos. O módulo 1, bom, ele é a porta de entrada no processo. Ele é para quem está cursando agora, em 2025, a primeira série do ensino médio regular. Ou se a pessoa já terminou essa série, mas ainda em 2025 também pode, tá? E não é só o ensino médio regular, não. Abrange também quem está no segundo ano de um curso técnico profissionalizante integrado, aqueles de 4 anos, sabe? Ou cursando EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Ou outro curso supletivo que seja equivalente à primeira série do ensino médio. Esse é o comecinho do ciclo 2025-2027. Entendi. Então, já no primeiro ano do médio, ou algo parecido, a pessoa já pode começar essa caminhada no FJF. Interessante. E o módulo 2, como é que fica? Então, para o módulo 2, o requisito básico, fundamental mesmo, é ter participado inteiramente do módulo 1 no ciclo anterior, ou seja, no ciclo 2024-2026. E participar inteiramente significa ter feito as provas, claro. Além disso, agora em 2025, o estudante tem que estar matriculado na segunda série do ensino médio regular, ou ter concluído essa série em 2025. Ou, né, pode estar na terceira série de um curso técnico integrado de 4 anos. E, de novo, o EJA, o supletivo equivalente à segunda série, também valem aqui. E tem um detalhe que eu achei interessante que eu vi no material oficial, sobre progressão parcial. Mesmo quem passou de ano, mas ficou devendo alguma matéria, ainda pode se inscrever no módulo 2. É isso? Pode sim, pode sim. Essa regra da progressão parcial, ela vale tanto para o módulo 2 quanto para o módulo 3. Se o sistema da escola permite que o aluno vá para a série seguinte, mesmo com alguma dependência do ano anterior, ele não é impedido de continuar no PISM, não. Isso é importante, né? Porque reconhece que existem realidades escolares diferentes por aí. Faz todo sentido. Reconhece a trajetória do aluno, né? E o módulo 3, que é a reta final, como funciona? O módulo 3 é a culminação, digamos assim. Para participar, tem que ter participado integralmente do módulo 2, no ciclo passado, o 2023-2025. E agora, em 2025, o candidato precisa estar cursando a terceira e última série do ensino médio regular, ou ter terminado em 2025, claro. Ou então, estar na quarta e última série de um curso técnico integrado de 4 anos. E óbvio, quem está cursando ou já concluiu em 2025 o EJA, ou supletivo equivalente ao ensino médio completo, também pode participar. E aquela regra da progressão parcial continua valendo aqui também, tá? É nesse módulo que a nota acumulada, né, dos 3 anos vai definir a classificação para as vagas. Certo. E falando em vagas, chegamos num ponto super importante, principalmente para quem está no módulo 3 este ano. Qual é o tamanho dessa oportunidade? Quantas vagas estão em jogo? Olha, é um número bem expressivo, viu? Para o ingresso em 2026, que vai ser decidido agora por quem faz o módulo 3, a UFJF está oferecendo um total de 2.256 vagas nos cursos de graduação. É bastante coisa. Uau! 2.256 vagas. Caramba, isso realmente mostra o peso do PISM como forma de entrar na UFJF. E essas vagas, elas se distribuem como?
Elas são divididas entre os 2 campi da universidade, né? A maior parte, bem a maioria mesmo, 1.856 vagas, é para os cursos que ficam no campus principal, lá em Juiz de Fora. As outras 400 vagas são para os cursos do campus de Governador Valadares. Quem está prestando o módulo 3 agora, compete diretamente por essas vagas, claro, de acordo com o curso e o campus que escolheu lá na inscrição. Entendido. É, realmente, uma fatia bem grande das vagas da universidade vindo por esse caminho seriado. Agora, voltando para a urgência do momento, o prazo. Qual é o limite exato para não ficar de fora? Me diz de novo. É aqui que, olha, a atenção tem que ser total. O prazo final para fazer inscrição para qualquer um dos 3 módulos do PISM 2026 é hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025, e o horário limite é 18 horas, 6 da tarde, horário de Brasília. E é um prazo, assim, improrrogável mesmo. Não tem choro depois. E um detalhe super importante que está lá no edital. Esse prazo das 18 horas de hoje, ele vale para 2 coisas, certo? Não é só preencher o formulário e pronto. Exatamente, muito bem lembrado. O prazo limite das 18 horas de hoje vale tanto para terminar de preencher o formulário de inscrição online, quanto para a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. As 2 coisas têm que estar feitas, concluídas até as 18. Não adianta gerar o boleto antes e pensar, depois eu pago. Se o pagamento não for confirmado no sistema até as 18 horas, a inscrição pode ser invalidada. Cuidado com isso. Nossa, muito importante isso. E como faz a inscrição, então? Onde? A inscrição é feita só pela internet, tá? Através da área do candidato. Isso fica disponível lá no site oficial da COPESE, o FJF. COPESE é a comissão que organiza o processo seletivo. Não tem outro jeito de se inscrever, não adianta ir lá na universidade pessoalmente para tentar fazer isso. É tudo online. Certo, tudo online. E o valor da taxa? A taxa de inscrição para qualquer um dos módulos é de R$ 150. E, como a gente acabou de falar, o pagamento tem que ser confirmado até as 18 horas de hoje. É bom lembrar também, né, que teve um período antes, lá entre 28 de julho e 8 de agosto, para pedir isenção dessa taxa. Os critérios envolviam estar no Cada Único, ou ser estudante de escola pública ou bolsista integral em particular, com uma renda familiar específica. Quem conseguiu a isenção, ótimo, tá tranquilo quanto a isso. Mas quem não pediu, ou pediu e não conseguiu, tem que correr para pagar hoje. E olha, um conselho de amigo, baseado no que a gente vê todo ano. Não deixa para fazer a inscrição ou o pagamento nos últimos minutos antes das 18 horas. Sério, sistema online pode congestionar, a internet pode cair, o sistema do banco pode dar problema, qualquer coisinha pode te tirar da seleção. O ideal mesmo é resolver isso o quanto antes, se ainda não fez. Agora de manhã, na hora do almoço, mas não deixa para as 17 horas e 50 minutos. Ótima dica. Conselho de ouro esse. Então, beleza? Inscrição feita, pagamento confirmado hoje até às 18 horas, mas as provas mesmo ainda demoram um pouquinho, né? Não são hoje. Não. As provas são só em dezembro. Mas o cronograma oficial já tem outras datas bem importantes que os candidatos precisam, assim, anotar e ficar de olho. Primeiro, a divulgação do comprovante definitivo de inscrição, aquele que diz o local exato onde cada um vai fazer a prova, sabe? Isso está previsto para o dia 14 de outubro de 2025. Vai estar lá na área do candidato. Depois, a aplicação das provas mesmo, para todos os módulos A, B e 3. Vai ser em 2 dias seguidos, 06 e 07 de dezembro de 2025. Cai num sábado e num domingo. Dezembro, sábado e domingo. Aí logo no dia seguinte, na segunda-feira, 8 de dezembro, a UFJF já divulga os gabaritos preliminares das questões objetivas, para ter uma ideia de como foi. Depois tem prazo para recurso, né? E os gabaritos definitivos mesmo saem lá em 5 de fevereiro de 2026. E as datas que todo mundo espera, os resultados finais. Para o módulo 3, que define quem entra na faculdade, a previsão é 2 de março de 2026. Já para os módulos 1 e 2, as notas finais saem um pouco depois, em 27 de maio de 2026. Perfeito, um calendário bem claro, então. E os locais de prova, onde elas acontecem só em Juiz de Fora? Não só lá. As provas acontecem ao mesmo tempo em 5 cidades. 3 em Minas Gerais, Governador Valadares, a própria Juiz de Fora e Murié. E 2 cidades no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis e 3 Rios.
Na hora de se inscrever, o candidato escolhe em qual dessas 5 cidades ele prefere fazer as provas. Ah, legal, dá uma flexibilidade para o pessoal da região, né? Ótimo. Bom, então o prazo da inscrição tá aí, batendo na porta hoje, mas as provas são só em dezembro. Isso dá o quê? Pouco mais de 3 meses pela frente? Um tempo que precisa ser muito bem aproveitado, imagino eu. E esse modelo seriado do PISM, né, que avalia o conteúdo de cada ano, isso deve exigir uma estratégia de preparo um pouco diferente de um vestibular tradicional, aquele focado só no final, né? Não acha? Sem dúvida alguma. Essa natureza seriada do PISM, ela implica que o conteúdo que cai em cada módulo é teoricamente mais focado no que foi visto naquele ano específico do ensino médio. Claro que tem uma certa acumulação, né? Especialmente no módulo 3, mas a base é anual. Isso exige o quê? Uma constância nos estudos ao longo dos anos. Não adianta dar aquele sprint final só no terceiro ano. A preparação vira meio que uma maratona, sabe? Onde a regularidade, a revisão contínua são a chave do negócio. Exato, não dá para deixar acumular todo ou focar só no final. Tem que ir construindo essa base ano a ano. É um processo. E olha, falando em construir base, em otimizar a preparação, organizar os estudos de um jeito eficiente é fundamental para encarar um processo seletivo assim, né? Que exige essa consistência toda. Para quem é estudante e tá nessa batalha, quer se preparar de verdade, sabe? Otimizar o tempo, focar no que realmente importa, eu tenho uma dica. Entra agora em medcob.com.br, medkob.com.br, baixa o app deles e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Sério, lá tem provas anteriores de todas as instituições para treinar muito, incluindo as da UFJF e do PISM, claro. Tem questões comentadas para entender cada detalhezinho e não ficar com dúvida. Tem também resumos práticos para agilizar o estudo daqueles conteúdos mais chatos, sabe? Aulas completas para aprofundar onde precisa mais e até flashcards prontos para revisar em qualquer lugar, tipo no ônibus, na fila do banco, onde der. É uma ferramenta super completa para encarar esses desafios e chegar bem mais confiante nas provas de dezembro. Vale dar uma olhada. É de fato. Ter acesso a recursos adequados e, talvez mais importante ainda, saber usar esses recursos de forma estratégica é essencial no PISM. Plataformas que oferecem um banco de questões gigante, especialmente se forem comentadas, ajudam muito. O estudante consegue entender não só o conteúdo, mas o jeitão da prova, sabe? O tipo de pegadinha que costuma cair, os assuntos que são mais cobrados. E essa possibilidade de montar simulados, acompanhar o próprio desempenho, ajuda a direcionar o estudo, né? Focar onde está a maior dificuldade. Essa organização, junto com as ferramentas certas, faz muita diferença numa avaliação seriada como essa. Muita diferença mesmo. Com certeza. Então, para ninguém esquecer o que é mais urgente agora, vamos recapitular rapidinho os pontos cruciais de hoje. Vamos sim. Ponto número 1. O mais importante de todos, inadiável. Inscrições para o PISM 2026 da UFJF, módulos IS e I3, e também o pagamento da taxa de R$ 150, terminam hoje, sexta-feira, 5 de setembro, às 18 horas, horário de Brasília. As duas coisas, inscrição e confirmação do pagamento, precisam estar prontas até lá. Perfeito. Segundo ponto-chave. O PISM é aquele processo seletivo seriado da Federal de Juiz de Fora, provas aplicadas ao final de cada ano do ensino médio. E quem está no módulo 3 esse ano está concorrendo diretamente a mais de 2.200 vagas para entrar na graduação em 2026. É vaga pra caramba. Isso aí. E terceiro ponto, a inscrição é só online, pela área do candidato lá no site da UFJF Copesi, e as provas vão acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro, lá em Juiz de Fora, Governador Valadares, Murié, Petrópolis e Três Rios. Ótimo. Então é uma corrida contra o tempo hoje para garantir a inscrição e depois é foco total na preparação para dezembro. Exato. E essa nossa conversa sobre o PISM, ela acaba lembrando a gente que existem diferentes modelos de seleção para o ensino superior, né? Entender como cada um funciona, tipo o seriado da UFJF, ou o Enem com o SISU, ou os vestibulares mais tradicionais de outras faculdades, é muito valioso.
O modelo seriado, por exemplo, pode ser bem interessante para estudantes que têm um desempenho mais constante ao longo do ensino médio, sabe? Talvez ajude a diminuir um pouco aquela ansiedade maluca, concentrada numa única prova super decisiva lá no final. Avaliar qual modelo se encaixa melhor no perfil de cada um, na trajetória de cada estudante, faz parte da estratégia para conseguir a vaga na universidade. Uma perspectiva importante mesmo. Não tem uma fórmula única que sirva para todo mundo, né? Cada caso é um caso. Exatamente. E isso, sabe, me leva a uma última reflexão aqui. Pensando nessa característica central do PISM, que é avaliar o conhecimento de forma progressiva, ano a ano, como será que essa abordagem impacta a própria relação do estudante com o aprendizado durante o ensino médio? Será que um sistema assim ele incentiva um estudo mais contínuo, uma compreensão talvez mais profunda, menos dependente daquela decoreba de última hora, em contraste com a pressão de ter que mostrar tudo de 3 anos num único exame gigante no final? Fica aí uma questão interessante, né? Sobre as possíveis consequências pedagógicas e até motivacionais desses diferentes jeitos de fazer seleção. Algo para a gente pensar sobre como a forma de avaliar pode, quem sabe, influenciar a forma de aprender. Uma coisa leva a outra, talvez.